Bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230. Estamos aqui outra vez na sala de comissões 7, desta vez para entrevistar Rosário Gamboa, independente, mas eleita pelo Partido Socialista no Círculo do Porto. Muito bem-vinda, Sra. Deputada. Muito obrigada, Francisco. É um gosto. E começando já por falar dessa particularidade de ser independente, o que é diferente um deputado ser independente ou ser, por exemplo, um militante de um partido? Digamos que em termos funcionais não é nenhum. Nada, não há diferença nenhuma, porque quer os deputados independentes, quer os deputados que são militantes do Partido Socialista, dentro da Assembleia têm sempre um espaço para a sua opinião pessoal. E isso tem acontecido e tenho vivido essa experiência aqui. A questão de ser independente faz-se sentir só nisto. Eu não sou militante do Partido Socialista. Fiz a minha vida política toda como fora do sistema partidário, apesar de me considerar uma pessoa eminentemente política, no sentido geral e profundo do termo, enquanto comprometida com a organização da vida da polis, seja a polis a minha cidade, seja o meu país, sejam as questões a nível mundial. E nesse sentido sou política, profundamente política, acho que desde muito cedo. Mas nunca fui militante, nunca me senti atraída por ser militante, ainda que há muitos anos sempre manifestei a minha simpatia por Partido Socialista. E como é que surge esse convite para integrar uma lista? Esse convite já vinha de algum tempo. Eu tinha feito uma carreira fundamentalmente académica no Porto, e com amigos e ligações, como lhe disse, com o Partido Socialista, e tinha sido desafiada mais do que uma vez para assumir um cargo político. Quando acabei o meu mandato como 8 anos à frente do Instituto Politécnico do Porto, apetecia-me, que é o termo exato, apetecia-me muito ter uma experiência completamente diferente, mudar de vida, em algum sentido. E achei que esta coisa de ir para o Parlamento e poder ver as coisas pelo avesso, o avesso do avesso, como disse Chico Buarque, vermos como é que as coisas são construídas por dentro, que podia ser um desafio aliciante, e tem sido. E foi isso que me fez vir e aceitar o ser deputada pelo Círculo Eleitoral do Porto, e cá estou. Falando um pouco também do seu percurso e começando pelo início, nasceu em Penafiel e cresceu a parte substancial da sua infância em Penafiel. Como é que era Penafiel nesses anos? Penafiel era uma cidade pequena, de província, apesar de ser uma cidade com história, uma cidade, digamos, centenária, mas era uma cidade estreita e pequena, como estreito e pequeno era o país. E era uma cidade fundamentalmente rural, com algum comércio, daquelas cidades de risco ao meio, não é? E onde eu cresci, estudei no Colégio do Carmo, depois no liceu, quando o colégio passou ao liceu, onde fiz as minhas primeiras vivências do mundo, as mais fortes, porque são aquelas que mais ficam impregnadas em nós e nos moldam sensibilidade. A Agostina costuma dizer que nós amamos sempre o sítio onde nascemos. E a Agostina é perto de Penafiel, é de Vila-Meã. E eu julgo que sim, sinto muito isso em mim. As paisagens que eu amo têm a ver com o sítio onde eu nasci. E foi também em Penafiel que a consciência social muito cedo tinha que emergir. Eu vivia num mundo profundamente desigual, um mundo onde as desigualdades se faziam sentir com uma violência extrema. A minha colega de escola primária, que vivia na quinta, por trás da nossa casa, ia descalça para a escola e nós repartíamos, não por generosidade minha, mas porque até me dava jeito, repartíamos o lanche, como repartíamos outras coisas. E a consciência da desigualdade estava muito no concreto, percebe? Era uma vivência cotidiana e que à medida que fui crescendo essa consciência tornou-se mais aguda. Tive a sorte de crescer numa família eminentemente cristã, muito progressista, muito matriarcal e essa visão era completada em casa com a sensação da injustiça, a injustiça social e a diferença como de condição fundamental daquilo que é o que eu não sabia na altura. O fascismo, o Estado Novo, isso para mim não existia quando era pequena. Mas a injustiça, a desigualdade existia. E quando é que decide ir para Lisboa terminar os seus estudos, neste caso no liceu, e depois avançar para estudos superiores? Eu queria muito ser psiquiatra.
Eu queria ser psiquiatra porque me interessava fundamentalmente como é que nós pensamos, como é que somos por dentro, a tal obsessão que eu tenho para as coisas por dentro, não é? E tinha tido muito azar porque eu tinha feito matemática moderna e depois de repente matemática moderna não foi validada, tivemos que num semestre fazer a álgebra toda e correu muito mal, como é evidente, e afundou as minhas hipóteses de seguir medicina. Entretanto, apaixonei-me, sempre tive uma grande vocação por pensamento especulativo e apaixonei-me completamente por filosofia e simultaneamente na tentativa de ainda ir buscar um bocadinho da psiquiatria, convenci os meus pais a deixar-me vir para Lisboa porque era o único sítio onde havia a Faculdade de Psicologia, o ISPA, onde estive, estava em Filosofia, na Faculdade de Letras e em Psicologia. Depois tive um grande azar, que foi uma peripécia engraçada, na altura, isto foi o ano antes de 25 de Abril, na altura no ISPA introduziram aquilo que nós chamávamos bufos, gorilas, seguranças, e houve uma decisão de fazermos greve. Greve aqui, às propinas. Eu fiz greve às propinas e fui expulsa. E acabou a minha aventura no espaço. E depois como é que se dá a saída da faculdade e toda depois a carreira académica? Depois fui para Porto estudar, acabei por fazer o meu curso no Porto, finalmente. Depois fiz uma pequena experiência, dar aulas, que foi uma experiência muito marcante também. Eu comecei por dar aulas em Santo Tirso, numa comunidade também ainda muito rural, com grandes desigualdades sociais. Depois fui dar aulas no secundário para Espinho, Manuel Laranjeira, onde tive o privilégio de poder ter experiências muito interessantes, porque foi o meu ano de estágio e depois a seguir fui eu formadora de estágio. E pudemos realizar experiências muito interessantes, ligação com a comunidade, com os alunos, criamos um jornal, fizemos várias atividades de extensão pedagógica e foi um percurso muito interessante. Até que finalmente entrei no ensino superior e fiz, digamos, o grosso da minha carreira, já é no ensino superior, primeiro como assistente e depois fui fazendo aquilo que se chama uma carreira académica. E sempre na área da filosofia. Voltada para a educação, voltada para a análise do discurso científico, mas a ética, mas sempre dentro do ramo da filosofia. E tem um percurso também muito grande no Instituto Politécnico do Porto, chegando inclusivamente a ser presidente do Instituto, e nessa altura também começou a ter alguma cobertura mediática por questões que comentava também relativamente às particularidades da realidade dos institutos politécnicos e também mais propriamente do Porto. Qual é que sente que foi o seu grande legado e aquelas funções que teve mais prazer de desempenhar? Eu comecei por ser vice-presidente do Instituto. Antes tinha sido presidente da Escola de Educação, fui vice-presidente do Instituto e depois fui presidente do Instituto. E aquilo que você me estava a dizer acerca das minhas participações, isso fazia parte de uma estratégia que era vital para mim, que era a abertura do Instituto à sua comunidade, ao país e em particular à cidade. E uma profunda articulação com aquilo que é o tecido social e não só o tecido social, também o tecido empresarial. Qualquer instituição de ensino superior tenha uma missão que se concretiza só plenamente nessa abertura que faz, na doação do conhecimento, e essa doação do conhecimento tem que ser operativa, tem que ser mediatizada e conectada, conectando interesses. Eu nunca defendi nem defendo que o ensino superior tenha que ser uma resposta imediatista aos interesses da sociedade. Isso não. O ensino superior tem uma autonomia, deve analisar a realidade e deve apreciá-la de uma forma com um prognóstico, no sentido de antecipar tendências, de conseguir concretizar algumas dessa missão que tem a ver com a formação profissional dos alunos, porque há outras dimensões, como a formação pessoal, que eu considero que essa ainda é mais importante. Mas dizia eu que nessa abertura ao exterior e nessa necessidade de contactar e de articular o Instituto com outros parceiros, com outros stakeholders, como nós lhes chamamos, não é? Fiz muita questão dessa abertura. Eu acho que a grande marca que eu deixei no Instituto Politécnico Porto, pelo menos é aquilo que as pessoas reconhecem, primeiro foi transformar um instituto que tinha 7 escolas muito federadas numa instituição com unidade.
O conseguir a unidade interna, para mim, era a questão essencial para conseguir alicerçar melhor uma política definida a nível de toda a instituição, rentabilizar as sinergias internas, vamos supor, por exemplo, as sinergias entre uma escola de saúde e uma escola de engenharia, entre uma escola de educação, uma escola de artes, tudo isso tinha que ser rentabilizado, quer em termos de formação, quer em termos de investigação. E essa unidade interna era fundamental. E foi um dos pontos altos. Depois, simultaneamente, julgo que o principal parte foi exatamente a reforma educativa que procedi no Instituto. Eu julgo que fiz uma das maiores reformas educativas a nível de ensino superior feitas no país, e na qual reorganizamos toda a distribuição da oferta por as escolas. Criamos na altura uma nova escola, que foi a Escola de Media Arts e Design, no campus de Vila de Conde. Também organizamos os campos do IPP, o campus no Porto, um campus em Felgueiras, no Tâmega e Sousa, e um campus ainda na área metropolitana de Vila de Conde. Isso foi juntamente com o reforço da investigação. Quando eu saí do Instituto, o Instituto tinha crescido imenso, era a 4ª maior instituição de ensino superior do país, e tínhamos entrado no ranking da Times, o que foi uma coisa que me orgulhou muito, porque não só nos tínhamos unido, nos tínhamos capacitado na área formativa, tínhamos construído um conjunto de projetos fundamentais na área cultural e pessoal, que é o desenvolvimento dos alunos e a formação de pessoas, que essa é que é a grande vocação, é formar cidadãos, pessoas realizadas pessoalmente e socialmente. E tínhamos reforçado também a transferência de conhecimento e investigação, que acho que, como o Francisco sabe, essa a missão, são as áreas nucleares numa instituição de ensino superior. E teve diversas experiências também ao longo da sua vida, nomeadamente no Conselho de Administração da Fundação da Associação AEP, foi diretora do Coliseu do Porto, tem aqui várias passagens por diferentes instituições. Como é que as marcaram de forma diferente, a pessoa que também se tornou, e ajudaram a desempenhar outras funções, como agora, por exemplo, a função de deputada? Todas essas experiências que tive na Casa da Música, no Coliseu, no Rivoli, como ainda mantenho na Associação Comercial de Porto e na Fundação AEP e outras, são sempre experiências fundamentalmente da expansão de nós mesmos. Nós crescemos, vemos, sabe que eu acho que cada cargo que nós ocupamos obriga-nos, pela nossa responsabilidade e pelas funções que ocupamos, a ver o mundo sobre outro ponto de vista. E quando se multiplicam diferentes pontos de vista, nós temos de certeza uma paisagem mais rica e mais completa sobre o mundo. Por isso podemos crescer como pessoas, podemos enriquecer-nos, compreender outras esferas e perceber simultaneamente que tudo está articulado e que tudo é importante nas suas articulações para potenciar não só o nosso crescimento pessoal, mas também as funções que estamos a desempenhar. A minha experiência ao nível do ensino superior e a minha carreira académica ajudou-me, deu uma entrada aos convites que tive nesses cargos todos que exerci na Fundação da Juventude, enfim. Mas também o que eu levava podia ser importante para a instituição, e aquilo que eu trazia também podia ser importante para as outras instituições. Há um match perfeito, que nós tentamos que seja perfeito, que é conseguirmos fazer ligações. A questão das ligações é um tema muito importante hoje em dia, como o Francisco sabe. Como é que superam ligações? E as ligações, eu acredito que aquelas que são mais profundas fazem-se sempre através das pessoas. Sejam os líderes, sejam as pessoas que constituem uma instituição. Nós articulamos, por exemplo, competências a nível de diferentes centros de investigação, não é ditando que vão ser, é permitindo que as pessoas se encontrem e percebam que os seus interesses podem convergir e potenciarem-se mutuamente. E é assim que nascem as ligações. Os cargos que eu exerci e aquilo que exerço agora, que espero que, e é nesse sentido que eu encaro esta experiência, permite-me restabelecer as minhas próprias ligações e repensá-las à luz de uma nova experiência, e permite-me, espero eu, continuar a completá-la nas novas experiências que vou ter, e contribuindo com aquilo que me fez chegar até aqui, com aquilo que eu aprendi, também para o sítio onde estou a desempenhar um cargo. Não sei se foi muito clara consigo.
Sim, e aproveitando também para toda essa ligação ao Rivoli, ao Coliseu do Porto, à Casa da Música, e agora desempenhar funções de coordenador do grupo parlamentar na Comissão de Cultura e Comunicação, quais é que acha que são os grandes desafios para a cultura em Portugal? Porque numa altura em que se fala muito do setor ter passado muito tempo fechado, da questão do peso que tem também no Orçamento do Estado, quais é que são os grandes desafios e grandes objetivos para os próximos tempos na cultura? Eu julgo não, é a minha convicção. Não queria fazer aquele discurso repetitivo de dizer que a cultura é um setor essencial, mas é mesmo. É mesmo. Eu considero que a cultura é um dos cimentos da sociedade, a cola que une e que interliga coisas. A cultura está muito nas ligações e permite novas ligações. A ligação do teatro com o cinema, do cinema com a sociologia, da sociologia com as cidades com o urbanismo. A cultura agrega, une, ajuda a possibilitar ligações. E a cultura é um setor extraordinariamente diverso, muito diverso. Pensa-se que são mais de 150 categorias profissionais que integram aquilo que nós chamamos de profissionais da cultura, porque desde os artistas plásticos, aos músicos, aos operadores de câmara, aos que montam palcos, tudo isso são agentes da cultura. Por isso é um setor diverso, com realidades muito diversas. E é um setor muito, além de fragmentado, que estava muito pouco organizado. Uma das coisas fantásticas da pandemia e da necessidade, porque a necessidade força a união, a necessidade das pessoas se unirem para lutarem por objetivos comuns, permitiu que muitas organizações que não existiam se formassem ao nível do tecido cultural e que tenham hoje um poder reivindicativo que é muito importante. Por isso, uma das coisas um dos desafios da cultura é exatamente a consciência dos seus próprios profissionais de quem são e de que existem esse setor reivindicativo. Depois, a cultura tem um problema crónico terrível. É uma atividade onde fundamentalmente predomina os recibos verdes, a precariedade, contratos até muitas vezes informais. Recordo-me que, por exemplo, ao longo de muitas audiências que temos tido aqui com as pessoas da área da cultura, uma das que mais me emocionou foi com duas senhoras que eram artistas de circo, que chegaram aos 68 anos e não tinham reforma, porque a maior parte das vezes também nunca tinham tido um contrato, nunca tinham formalizado um recibo. E essa realidade que eu estou agora a referir aqui a propósito do circo, existe em muitos setores artísticos. Por isso a precariedade, a falta de condições laborais, num setor que é tão importante, tão vasto e tão diverso, esta é uma realidade. E o grande desafio é dar respostas efetivas a esta realidade. E as respostas efetivas a esta realidade, hoje está em cima da mesa em discussão pública o Estatuto dos Profissionais da Cultura, é uma discussão que eu entendo que é muito importante e que é preciso melhorar a proposta que está em cima da mesa, e ela poderá ser melhorada com a participação de todo o setor, cineastas, realizadores, produtoras, que possam contribuir no sentido do documento que sair ser uma salvaguarda de futuro para o setor. Isto é, permita com o Estatuto que existam melhores condições laborais, melhor definição de contratos, melhores condições sociais, garantias nas situações em que não estão a trabalhar, nas situações de desemprego, de maternidade, enfim, essa é uma questão muito importante. E depois há outras. Há outras que são muito vastas e que passam por a necessidade de existir um apoio mais firme a algumas companhias, de disseminar a cultura por todo o território, mas permitir que existam condições para se implantarem lá, quer condições físicas, teatros, residências, lugares onde possam trabalhar e expor, as diferentes, digamos que, modalidades do setor cultural, e que essas condições tenham que ser asseguradas. Por isso os desafios, eu estaria aqui a tarde inteira a falar, os desafios são muito complexos, mas seguramente que a cultura merece o esforço de todos nós, seguramente. E essa disseminação também
digamos, atrair um maior gosto da sociedade civil pela cultura e isto tenho muito o exemplo de ter vivido num país eslavo e de ter viajado por um país eslavo que tem uma realidade cultural até distinta e com preços de acesso à cultura, óperas, teatros bastante inferiores. Será que passa também por aí o tentar cativar novamente o cidadão a consumir, a aceder à cultura? Nós temos a obrigação de não só, a cultura é diversa. A cultura são os festivais de verão e são também o cinema de autor, não é? A cultura é uma coisa que muita gente contesta e eu também tenho a minha própria opinião pessoal sobre isso, as touradas, como são os ranchos folclóricos ou as concertinas do Minho, que eu tanto gosto. Ou os brincos de Viana, ou uma peça ou os bordados de Porto Alegre. Tudo isso é cultura, repare, é um universo extraordinariamente vasto. Por isso, a primeira obrigação é divulgar a nossa cultura, juntamente com a nossa língua, com o nosso património cultural, e divulgá-lo na sua diversidade, e respeitar a sua diversidade. E tem que haver, muitas vezes, políticas setoriais em função da diversidade, porque o que interessa a uns pode não interessar exatamente a outros. E daí ser tão complexo também. E, simultaneamente, nós temos que formar públicos. Temos que permitir que as pessoas acedam à cultura, porque, sabe uma coisa, nós aprendemos a amar amando. Aprendemos a gostar das coisas gostando delas. Ninguém ensina alguém a gostar de ler se não for lendo. O prazer de ler adquire-se quando nós lemos. O gosto pela cultura, por ouvir um Liszt ou Beethoven, ou por ouvir um fado da Amália, ou outra coisa qualquer, ou uma chula do Minho, aprende-se vivendo, não é? E esse aprender a viver passa por uma coisa muito importante, que já neste momento está em expansão, que é a questão da arte na escola, a formação artística, a formação também por aí, dessas experiências, mas por a comunidade, a importância que têm as pequenas associações, os cineclubes, as cooperativas, que devem ser, que são organismos vivos, onde a cultura vai germinando e que tem que ser apoiada, apoiada, que é o termo, não há outro, tem que ser apoiada, estimulada, e simultaneamente uma política nacional que promova, conecte isto tudo e a promova, não é? Estamos agora à segunda parte da nossa entrevista com perguntas ainda mais dinâmicas e começamos já pelas nossas escolhas e a primeira escolha que lhe proponho entre humildade e ambição. Não consigo escolher as duas. Eu acho que é preciso ter ambição para alcançar os nossos objetivos e construirmos desafios. E é preciso ter muita humildade para os levar para a frente, porque não há nenhum objetivo que seja meramente individual. É preciso termos a capacidade, na humildade, de nos relacionarmos com os outros. E esse também é um grande desafio. Cães ou gatos? Gatos. Rui Veloso ou José Cid? Rui Veloso. Sagres ou Superboc? Não sei, Superboc. Barack Obama ou Hillary Clinton? Barack Obama. Queen ou ABBA? Queen. Qual é o maior sonho que tem? O maior sonho que tenho? Morrer em paz. Campo ou cidade? Campo. Casa da Música ou CCB? Casa da Música. Passado ou futuro? Futuro. Estados Unidos ou China? Estados Unidos. 230 ou 180? 230. Qual é a figura histórica ou uma personalidade que admira e que gostaria de convidar para almoçar porque nunca teve essa oportunidade? O António Guterres. É uma pessoa muito escolhida. Tem sido não muito sabia. escolhida. E qual é que seria o prato principal? Um bom peixe de Portugal, aquele peixinho grelhado à beira-mar, se pudesse ser cá. E em algum sítio em especial? Sim, eu acho que vou ser assim um bocadinho bairrista, no molho, no Porto, junto ao mar, daquele mar bravo que as ondas quase que nos chegam aos pés. E qual é aquele país que nunca visitou, mas gostaria mesmo de visitar? São muitos. A Nova Zelândia, a Bolívia, a Islândia, o Canadá.
Há muitos. Eu adorava. Eu gosto muito de viajar e adorava poder viajar mais. Aprende-se muito viajando. E o que é que aprendeu também com certas obras? Houve assim alguma que a marcou mais? Obras como... Obras literárias. Obras literárias nós aprendemos muito com os livros constroem-nos e nós também construímos os livros, porque à medida que os vamos lendo, vamos modificando a nossa própria leitura dos livros. Há um livro que arrasto comigo há muitos anos, que é As Memórias de Adriano, da Marguerite Yourcenar, porque é um autêntico, são uma ficção biográfica, uma espécie de biografia do Imperador Adriano, e ele fala acerca da construção do Império e das dificuldades de construção do Império e da dimensão pessoal, e é uma obra magnífica. No cinema? No cinema eu sei responder-lhe de imediato. Há um filme... Primeiro, eu adoro Coppola, Francis Ford Coppola. Há um filme que eu acho que é o filme da minha vida, que é o Apocalipse Now. A forma como retrata... É uma espécie de Odisseia, em que há um Ulisses que sobe um rio, que é um rio no Vietnã, e ao longo da subida do rio, nas personagens que encontra, vai descobrindo o horror. O Apocalipse Now é na base de um romance do Condor, que é sobre o coração das trevas. E a guerra, seja ela qual for, como agora a que vivemos na Palestina, é o coração das trevas. E com várias etapas na subida desse rio. Sim, o rio é magnífico, porque as próprias personagens vão não resistindo, não é? O Martin Sheen, que é o intérprete principal, vai ficando obcecado e deprimido, vão se transformando, outros enlouquecem, encontram daquelas raparigas que andam a animar as tropas, encontram indígenas onde a aculturação provocou estragos muito profundos na sua cultura e na forma como, por exemplo, entendem a vacinação. Vão encontrando lama, restos de lama e de cidades e palafitas que se transformaram em lama. O rio vai subindo até encontrarem a personagem do Marlon Brando, que é um homem que pertencia ao exército, que enlouqueceu e que resolveu levar o horror ao seu máximo extremo, à espera que alguém chegasse para o matar e para acabar com o horror. Dito assim, parece uma coisa muito trágica, e é. Mas também, o filme também é belíssimo. Há uma cena muito famosa, que é com os soldados americanos a surfar umas ondas, não é? Enquanto toca a Cavalgada das Valquírias do Wagner, não é? Enquanto os helicópteros sobrevoam. Disparos. Sim, e o capitão ou o sargento diz: "It smells good, smells napalm", isto é, cheira bem, cheira napalm, porque estão a fazer bombardeamentos de napalm. E enquanto os bombardeamentos acontecem, como bichos a sair das tocas, vê-se crianças, mulheres, toda a gente a fugir. Há muitos filmes sobre a guerra do Vietnã. Acho que para os americanos foi sempre um state cousin, um estudo muito específico e que onde eles aprofundaram muitos traumas, não só da guerra do Vietnã, mas outros. Mas a guerra é um fenómeno que é muito transversal, a forma como é vivida, não é? Por quem a sofre. Os nossos soldados durante a guerra colonial, com certeza que viram várias cenas daquelas, não só no contacto com as populações, nas situações dramáticas que tiveram que viver, também com os helicópteros. Talvez não fosse napalm, mas eram outras coisas, e o terror da guerra e a transformação que as pessoas sofrem quando têm que continuar a viver e enfrentar o terror, um terror irracional que não tem lógica. Porque é que eu estou aqui? Repare o que era um antigo soldado que vinha, por exemplo, do Minho, que nunca tinha visto o mar e que ia num barco para Angola, e quando lá chegavam dizia: vais disparar. Devia ser uma coisa perfeitamente perturbadora. Como é que isso transforma as pessoas, transforma um país? A guerra é o coração das trevas. E em termos musicais, há assim algo que a surpreende mais?
Olha, eu vou dizer uma coisa que vai parecer assim um bocado pretenciosa. Eu adoro os produtos transcendentais do Liszt, mas também gosto muito de um ou outro fado. Eu não sou grande apreciadora de fado, mas estremeço muitas vezes com a voz da Amália. Muitas vezes. E estremeço com outras vozes. A minha banda do meu tempo era os Pink Floyd, claro. Eu adoro os Pink Floyd. Eu gosto de muita coisa. Adoro a Nina Simone. Gosto muito de jazz. E gosto de cantoras de jazz. Adoro a Nina Simone. É uma voz como alguém dizia, com o pé descalço na terra. Uma voz de uma mulher que foi uma lutadora toda a vida pelos direitos das mulheres, pela causa dos direitos civis, da liberdade, dos negros, e tinha uma voz extraordinária. Era uma intérprete como a Cesária Évora, por exemplo, né? Que não sem aquela capacidade de estar em palco, né? Estava sempre da mesma maneira, mas a voz dela entoava todos os sons, todas as cores do mundo, todas as dores estavam naquela, e a alegria estavam em cada notazinha da voz. Não é? E o que é que mudou na sua vida desde que foi eleita deputada? Mudou muita coisa. Mudou muita coisa porque isto de nós vermos o mundo de outra perspectiva que eu nunca tinha visto. Nós imaginamos o que é a Assembleia. Eu já cá tinha estado, em termos profissionais, em particular na Comissão de Educação, vi várias vezes. Eu própria pedi reuniões à Comissão de Educação. Mas depois estar do outro lado é diferente, é muito diferente. E essa diferença, que é a tal diferença que eu procurei, eu queria algo diferente para mim. Não queria continuar a fazer a mesma coisa, queria sair do meu lugar de conforto e ver o mundo sobre o olhar de um outro olhar. E acho que isso, como a minha filha costuma dizer, tive imensa sorte, porque Deus deu-me exatamente a chicotada que eu pedi. E foi. E acho que tem sido fantástico nesse aspecto, mas é evidente que mudou muita coisa. Mudou as minhas rotinas, passei a viver em Lisboa, mudou a minha perspectiva sobre o que é construção política, a legislação, a construção das leis, a forma como o Parlamento funciona, como funcionam os grupos parlamentares, como se conciliam interesses e perspectivas, porque a concertação é uma coisa crucial na democracia, não é? E aprender isso por dentro mudou muitas coisas. Ainda estou, às vezes acho que ainda estou a focar. Passamos agora ao nosso conjunto de palavras soltas e peço que me diga o que é que associa numa ou mais palavras a este conjunto de palavras que escolhi. A primeira é luz. Infinito. Sombra. Fresco. Lenços de amor. O Minho. Democracia. Participação das pessoas. Cimeira social. Um estandarte no futuro. Lei do mar. Um sonho sempre adiado. Essa de Queiroz. Tormes, a viagem à cidade e às serras, a capital, sei lá bem. É um mundo. Acima de tudo, acho que o que eu gosto na Cidade de Queiroz são todos os mundos que ele nos traz, não é? O mundo dos Meias não é igual ao Jacinto, não é igual a outros. Jacinto da cidade e as serras. São esses mundos que eu acho que a literatura tem essa vantagem. A gente não precisa tanto de viver como estou a fazer agora. Às vezes, por os livros, conseguimos chegar lá também, não é? Digamos que é uma experiência indireta, mas é a grande vantagem dos livros e da literatura. Ensino superior. É um desígnio enorme do país, e foi meu e continuará a ser. Invicta. Porto. Arte. Liberdade. Norte. Esperança. Ética. O centro. Família. O quentinho, bom. Se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra é que escolhia? Uma jangada à deriva. E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses?
Participem. Participem, seja de que forma for, seja a dizer não na repartição pública, quando são mal atendidos, seja a votar, seja no rancho folclórico, seja na junta de freguesia, seja na associação dos pais. Participem, porque a política somos nós todos e a política faz-se a partir das bases e são as bases que vão segurar sempre a democracia, a qualidade da democracia. Rosário Gamboa, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Francisco, foi um gosto. Muito obrigado a todos e continuem connosco para mais episódios do Projeto 230.